Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Ora viva, Alexandre. Ora viva, Ruben. Alexandre, cá estamos nós para mais uma semana e está calor, não é? Nós e toda a gente. Nós e toda a gente. O que é que eu te ia dizer, Alexandre? Continua a decorrer nos Estados Unidos o processo de eleições primárias para a escolha daqueles que são os candidatos, neste caso, o candidato do Partido Republicano e o candidato do Partido Democrata às eleições primárias. No Partido Democrata não temos novidades, será Joe Biden, o atual presidente, portanto já era mais ou menos expectável. No Partido Republicano também a corrida já estava muito decidida, será Donald Trump. Mas ainda assim os eleitores vão dando sinais de que nem tudo está bem. O que é que aconteceu nos últimos tempos nos Estados Unidos, Alexandre? É verdade. Olha, esta semana houve mais 4 eleições primárias em 4 estados norte-americanos. A ver se não me engano, é Rhode Island, Connecticut, Wisconsin e em Nova York. Nos 4 Estado pequeno, é? Exatamente, estados pequenos. Esta corrida já não interessa muito, quer dizer, já não interessa muito saber por quanto é que Joe Biden ganha estas eleições no lado do Partido Democrata e o Donald Trump no lado do Partido Republicano, porque, como tu já disseste, eles já garantiram um número suficiente de delegados desde o início desta fase de eleições primárias em janeiro, para serem considerados os candidatos oficiais dos respectivos partidos à Casa Branca. Essa confirmação oficial só vai acontecer no verão, nas convenções nacionais de cada partido, mas há um número mágico que se tem de obter para se garantir durante as primárias essa nomeação, e eles já atingiram isso. Portanto, a partir de agora, analisam-se os números só para ver até que ponto é que existe algum movimento de protesto ou de maior resistência à nomeação de Trump e do Biden nos respectivos partidos. E nestes 4 estados, o que aconteceu esta semana foi que se viu um protesto nos dois lados da corrida. Isto é, no caso o Donald Trump venceu estas 4 eleições com resultados a rondar os 80%, portanto, tal como o Donald Trump, 78%, o Joe Biden, 70% e tal, 80%, isso não é novidade nenhuma. Mas no lado do Partido Republicano nós sabemos que já não há adversários, não é? Já desistiram todos. Aqueles que tinham alguma importância já desistiram todos. A última, que ainda representava algum perigo para Donald Trump, embora assim num cenário muito otimista para quem não gosta de Trump, era a Nikki Haley, a antiga governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, e ela já desistiu há quase um mês. Portanto, a 6 de... Ainda assim continua a aparecer nos boletins. Continua porque estes candidatos garantem as inscrições nos vários estados antes do início das primárias, e portanto depois não vão estar a fazer novos boletins durante a corrida. Os nomes aparecem lá quando chega o dia da votação em cada estado, mas depois as pessoas sabem perfeitamente, ou pelo menos a maioria, os que votaram no ADN. Não há ninguém a votar no ADN nos Estados Unidos. Mas quer dizer, um ou outro voto, claro, as pessoas podem nem sequer saber se o candidato desistiu ou não. Mas o que se passou no caso do Partido Republicano foi que a Nikki Haley, que já anunciou a desistência há quase um mês, teve resultados bastante consideráveis nos 4 estados. Ela teve resultados a rondar os 10, 12, 13%. Quer dizer que milhares de eleitores que participaram nas eleições primárias do Partido Republicano nestas 4 eleições perderam tempo da sua vida para irem lá votar e dizer explicitamente que não apoiam o Donald Trump. Não só não apoiam o Donald Trump, como apoiam até uma candidata cuja mensagem principal era anti-Trump. Depois também houve algum apoio residual ao Chris Christie, o antigo governador de Nova Jersey, que assim era o candidato anti-Trump, mas teve 2% em alguns destes estados. Mas ao todo chegou a mais de 20% o número os eleitores que votaram ou noutros candidatos que não o Trump, mas que ainda aparecem no boletim de voto, ou então numa opção que muitos estados têm, que é dizer que não... Que não estão, que este eleitor ainda não tem a certeza de quem é que vai apoiar, portanto não se quer comprometer com nenhum candidato neste ano. Isto tudo junto faz com que haja ali algum risco para o Donald Trump nas eleições gerais, porque pelo menos não se pode dizer que toda a gente que votou agora na Nikki Haley, mesmo sabendo que ela já não é candidata, não vai votar no Trump em novembro, mas há alguns, principalmente republicanos independentes que votam nestas eleições.
estão bastante chateados com o Donald Trump e admitem não votar nele nestes estados e noutros, que isto também aconteceu noutros estados antes, na eleição geral. Isto é especialmente preocupante para os candidatos porque as eleições nos Estados Unidos, principalmente em uma mão cheia de estados, como o Wisconsin, numa das eleições que se realizou esta semana, têm sido conquistadas na eleição presidencial de janeiro por muito poucos votos. Por exemplo, em 2016 o Trump venceu a Hillary Clinton por uma diferença de 20 mil votos no Wisconsin, que era um estado que há 20 anos os candidatos do Partido Democrata venciam. E o Joe Biden em 2020 recuperou este estado, vencendo o Donald Trump por 22 mil votos de diferença. Portanto, estamos aqui a ver que é muito arriscado chegar a uma eleição geral com uma parte significativa do eleitorado não conquistada, vá. E neste momento, Alexandre, já por curiosidade, como é que estão as sondagens a nível nacional? Já temos indicações? Já se nota algum movimento que é mais favorável ao Joe Biden, mas nós aqui queremos voltar a garantir e a dizer o que temos vindo a dizer desde o início, que é muito arriscado e muito cedo fazer extrapolações com base para novembro, não é? Daqui a vários meses, a partir de sondagens a nível nacional. E vamos recordar que o voto nos Estados Unidos não se procede dessa forma, portanto não é quem tem mais votos a nível nacional que é eleito o presidente. Portanto, uma sondagem a nível nacional pode dar alguma indicação sobre quem é que provavelmente vai vencer a eleição meses mais tarde, mas só se essas sondagens nos mostrarem uma diferença de 10 pontos percentuais, por exemplo, a nível nacional, porque aí já se começa a perceber que há mesmo um movimento favorável a um dos candidatos. Neste caso, nos últimos meses, o Donald Trump surgia nessas sondagens nacionais com vantagens de 4, 5 pontos percentuais, inclusivamente nestes estados mais decisivos, como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, etc., o que era um aviso para o Joe Biden. Nos últimos dias e semanas tem-se notado uma recuperação do Joe Biden, sondagens nacionais mais próximas, com um ponto percentual de vantagem para o Joe Biden, mas tal como 4 ou 5 pontos de vantagem para Trump não dizia nada, também isto não nos diz nada, vai ser uma eleição muito renhida a partir assim. As primárias no Partido Democrata também têm, de certa forma, mostrado um cartão amarelo a Joe Biden, ou o mesmo fenómeno que está a acontecer no Partido Republicano não se está a repetir no Partido Democrata, Alexandre? Há também um sinal de protesto, embora de menor dimensão. Motivos diferentes. De menor dimensão e de motivos diferentes. Isto acontece num contexto em que há uma grande percentagem dos eleitores do Partido Republicano e do Partido Democrata e os independentes, os que não se declaram como à partida republicanos ou democratas, de contestação aos dois candidatos. Portanto, basicamente, nós temos a certeza que estes vão ser os dois principais candidatos à Casa Branca, o Donald Trump e o Joe Biden, mas também sabemos, através das sondagens, que provavelmente a maioria dos eleitores não queria que fossem estes dois candidatos dos seus respectivos partidos. No entanto, é o que há, é o que temos. Partindo deste ponto, com este ponto de partida, o que se nota no Partido Democrata é, de facto, a mesma dinâmica vencedora do principal candidato. O Joe Biden já conquistou os lugares suficientes para ser nomeado o candidato oficial, mas há um movimento de protesto cada vez mais, ou que não é cada vez mais pronunciado, mas que de facto ganhou ali alguma tração e se tem repetido em vários estados. Com a questão de Israel. Com a questão de Israel. É o apoio da administração Biden a Israel no ataque, nos ataques na faixa de Gaza, que é bastante contestado por um eleitorado mais jovem e progressista do Partido Democrata e principalmente pela grande comunidade árabe-americana e muçulmana nos Estados Unidos. Que é eleitora do Partido Democrata tradicionalmente. Sim, em maioria eleitora do Partido Democrata tradicionalmente, e que foi muito importante para a vitória do Joe Biden no estado do Michigan em 2020. E essa vitória foi uma das que decidiu a vitória na eleição geral do Joe Biden. Portanto, se ele perder, se chegarmos a novembro, e se este eleitorado se virar contra o Biden, ou não vai votar, ou vota em branco, ou vota noutro candidato qualquer que suponho que não seja o Trump, porque ele também não terá muitas propostas favoráveis à causa palestiniana, mas pode, com a sua ausência, até a abstenção, criar ali, afetar as margens do Joe Biden. Candidato que não tem interesse.
o Biden pode perder uma importante fatia do candidato e ficar mais frágil e até perder novamente o Michigan, que mesmo com este apoio já vai ser difícil, uma batalha difícil como tem sido, como se tem visto nas últimas 2 eleições presidenciais. No último episódio falávamos aqui que Donald Trump estava em risco de ter de penhorar a sua Trump Tower, ou as suas Trump Towers, porque são mais do que uma, não é? Mais conhecida de Nova York. Há várias torres com o nome Trump. Exatamente. Portanto, são várias Trump Towers. A mais conhecida é de Nova York, mas falamos também de Mar-a-Lago e, portanto, havia esse risco de, não reunindo esse valor da caução necessário para poder contestar esse processo judicial contra o presidente Trump, o ex-presidente Trump, havia esse risco de Donald Trump ver o seu património penhorado. Isso aconteceu, Alexandre? Não aconteceu. Donald Trump foi salvo por uma decisão judicial, uma outra decisão judicial. Portanto, recapitulando, ele foi de facto condenado a pagar uma multa de 454 milhões de euros, equivalente a coisa pouca, por um juiz de Manhattan, num caso em que ele, os 2 filhos mais velhos, o Donald Jr. e o Eric Trump, outros 2 empresários ou diretores da Trump Organization foram acusados de falsear as declarações de património do Donald Trump ao longo de uma década, entre 2011 e 2021. O que foi dado comprovado em tribunal é que estas declarações eram falseadas e apresentadas aos bancos e às seguradoras para obter empréstimos mais vantajosos. Isso, segundo a lei de Nova Iorque, é um crime mesmo que não haja empresas lesadas. Os bancos foram lá dizer que não foram lesadas, não perderam dinheiro com estes empréstimos mais avultados do que seria normal se as declarações fossem legais, mas isso não é necessário ao abrigo da lei de Nova Iorque. Portanto, como há muitas pessoas que dizem que os bancos não perderam dinheiro nas seguradoras, não, em Nova Iorque a lei está feita de uma maneira em que não é preciso haver lesados para se considerar um esquema fraudulento. Portanto, ele foi condenado a pagar 454 milhões de euros e segundo, mais uma vez, segundo a lei de Nova Iorque, para ele poder recorrer desta sentença, teria de depositar uma caução, garantias, etc., no valor da multa para poder recorrer. Se não fizesse isso, era logo a Procuradora-Geral, neste caso de Nova Iorque, poderia logo avançar para um arresto de bens, o congelamento de contas, etc., se ele não pagasse a multa. Ora, à última hora, mesmo assim, quase no último dia dos 30 dias que ele teve para pagar estes 454 milhões de euros, um tribunal decidiu, um painel de um tribunal de recursos decidiu que baixar a multa, ou baixar a caução e não a multa, para 175 milhões de dólares, uma quantia já mais que o Donald Trump já pôde acomodar um bocadinho com a participação de empresas externas que financiam este tipo de cauções. Mas o que não invalida que ele ainda tenha de vir a pagar os tais 454 milhões de dólares, porque o depósito desta caução foi só para garantir o direito a recorrer. Agora vai recorrer e provavelmente só daqui a um ano ou um tal é que vamos saber a decisão, mas se ele não ganhar o recurso vai ter de pagar os 454 milhões de dólares e se não pagar, a Procuradora-Geral poderá ordenar o arresto de bens novamente. Como está bom de ver, isto vai depender muito se ele for eleito presidente dos Estados Unidos. Essa é a questão. A partir do momento em que se existir essa eleição, todos estes processos ficam congelados. Caem. Alguns caem por causa da lei, quer dizer, segundo, não é da lei, mas há um entendimento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é o departamento que supervisiona estas coisas. Como se fosse o Ministério da Justiça. Uma mistura de Ministério da Justiça com a Procuradoria-Geral da República, etc. Pronto, com tem poder de investigação e também a ordenação do sistema judicial. No caso dos processos de crime, portanto, o Donald Trump é alvo de 4, mas os processos de crime de nível federal, isto é, que são liderados ou investigados pelas autoridades federais, o entendimento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos é que um presidente em exercício não pode ser alvo deste tipo de investigação a nível federal enquanto está no poder. Portanto, destes 4 processos de crime, 2 são de nível federal, estes 2 cairiam com a eleição do Donald Trump. Pelo menos cairiam durante os 4 anos em que ele estivesse na Casa Branca, num segundo mandato. Os outros 2 processos de crime, que são de âmbito estadual, um na Geórgia, outro na Nova Iorque, ele não
as coisas não acontecem dessa maneira. Ele não tem, por exemplo, poderes presidenciais para se perdoar a si próprio na eventualidade de ser condenado ainda antes de chegar à Casa Branca, mas é muito difícil imaginar um cenário em que o Departamento de Justiça, numa nova administração Trump, com um procurador-geral nomeado por ele próprio já, fosse prosseguir com as investigações e com as acusações em tribunal contra ele, não é? Portanto, à partida, estes processos seriam mais difíceis, de facto, se o Trump ganhar a presidência. Mas isso é diferente dos processos civis em que ele tem sido condenado no último ano, e porque esses resultam apenas do pagamento de multas e não têm possibilidades de penas de prisão. E ele já foi condenado, agora, destes 454 milhões de dólares por fraude em Nova Iorque, já tinha sido condenado ao pagamento de 83 milhões de dólares pela difamação de uma antiga colunista da revista Elle, a Jean Carroll, e em maio do ano passado foi condenado a pagar 5 milhões de dólares também por difamação e agressão sexual contra a Jean Carroll. Portanto, nestes 2 primeiros processos ele já tinha depositado as cauções, estava agora um bocadinho à rasca para depositar esta terceira caução, mas conseguiu, porque a caução foi reduzida e, portanto, agora temos de esperar pelo resultado do recurso. Mas há outros casos também em cima da mesa. Sim, os processos de crime que estávamos a falar, o primeiro vai a julgamento, o início do julgamento é já a 15 de abril, à partida, porque isto é sempre possível acontecer aqui qualquer coisa no meio de uma campanha eleitoral e com outros problemas com os outros casos. Portanto, há aqui datas que às vezes têm de ser alteradas para acomodar os vários processos, mas num outro caso em Nova Iorque, mas de âmbito criminal, em que o Donald Trump é acusado de fraude comercial por ter mascarado nas contas da sua empresa o reembolso a um ex-advogado, o Michael Cohen, pelo pagamento do silêncio de uma estrela, de uma atriz de filmes pornográficos. Este caso vai começar a ser julgado a 15 de abril. A generalidade dos analistas considera que este é o caso, o menos arriscado para Donald Trump. Portanto, muito provavelmente, se os procuradores conseguirem obter uma condenação, o que é à partida não é garantido, há vários argumentos contra essa possibilidade. O mais provável é que ele seja condenado a pagamento de uma multa ou uma coisa assim, portanto não oferecerá grande risco para a candidatura dele. Depois há também um caso na Geórgia e em Washington DC. Nestes 2 casos separados, mas as acusações estão ambas relacionadas com a tentativa de subversão dos resultados eleitorais da eleição de 2020. Não há data para o início do julgamento destes 2 processos. No caso de Washington, a coisa está mesmo parada porque o Donald Trump pediu ao Supremo Tribunal para dizer se ele, como ele defende, que está imune a qualquer tipo de investigação criminal relativa ao tempo em que foi presidente dos Estados Unidos. Portanto, não só não podia ser investigado quando estava na Casa Branca, mas ele acha que se calhar também não pode ser investigado depois de estar na Casa Branca, portanto, estando acima da lei, mas o Supremo Tribunal aceitou analisar esse argumento e só no dia 25 de abril vai começar a ouvir os advogados das 2 partes, etc. Isso está muito atrasado. Só uma decisão do Supremo Tribunal só lá para o verão, junho e julho, portanto, e não sabemos depois quando é que a juíza poderá marcar o julgamento se esta decisão não for favorável a Donald Trump, portanto não sabemos. No caso da Geórgia também está assim um bocadinho tremido, porque para além é o único que tem vários acusados, portanto nunca ia ser tão rápido quanto os outros. E depois houve ali uns problemas também com a procuradora responsável pelo processo, que houve um inquérito sobre um relacionamento que alguns advogados diziam que era impróprio e que ela poderia... houve um problema e aquilo ficou um bocadinho ali em suspenso. Também não tem uma data marcada para o início do julgamento. E o quarto julgamento num processo de crime de Donald Trump, que é também de âmbito nacional ou federal, que é o da retenção ilegal de documentos da Casa Branca. Esse também ainda não tem data marcada. No 4º e último processo criminal, neste caso que está a decorrer na Flórida, um processo federal por retenção ilegal de documentos da Casa Branca, também ainda não há uma data marcada e há um mês que estamos à espera que a juíza faça o anúncio do início do julgamento, mas até agora ainda não se sabe nada. No dia 15 de abril, só uma nota final.
se o julgamento de facto começar, vai ser o primeiro julgamento num processo de crime de um ex-presidente dos Estados Unidos na história do país. É um acontecimento importante. E, como curiosidade, só para acabar, Trump foi o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado formalmente de crimes, e crimes porque neste momento já vai em cerca de 90, no âmbito destes 4 processos, mas segundo uns registros que alguns historiadores duvidam, não terá sido o primeiro presidente a ser detido, porque neste caso o Trump foi fotografado, não é? No caso da Geórgia, até foi lá dar o nome para receber a acusação. Tirou a fotografia mítica também. Mítica, exato, depois aproveitou muito bem em termos de marketing até para os seus apoiantes, mas em alguns registros que indicam que em 1872 o presidente da altura, o Ulysses Grant, foi detido quando estava em excesso de velocidade na sua carruagem em Washington. O Grant tinha sido, na fase final da Guerra Civil dos Estados Unidos, ele foi o comandante-geral do exército americano na luta contra os Estados secessionistas, e ainda antes de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, há registros contemporâneos dele ter sido multado por excesso de velocidade. Portanto, ele faz parte do perfil dele ser assim um maluquinho pelas corridas, não é? Mas em 1972 houve uma história contada pelo polícia que supostamente o multou e o deteve e o levou à esquadra por excesso de velocidade em Washington, sobre a qual não há registros contemporâneos. A entrevista do polícia foi dada 25 anos depois, ainda no século XIX, mas muito depois do acontecimento. Há 10, 11 anos, a chefe da polícia de Washington prestou umas declarações que levou muita gente a interpretar como sendo uma confirmação de que aquilo aconteceu mesmo, mas o facto é que não há registros contemporâneos desta terceira detenção do Grant em 1872, e o primeiro relato foi do polícia 25 anos depois. Portanto, deixa aqui os historiadores um bocadinho desconfiados sobre a veracidade da história. Mas se aconteceu, de facto foi nessa altura a primeira detenção de um presidente em exercício, com o Ulysses Grant, de acordo com o relato do polícia, a ser levado à esquadra, e depois teve de pagar $20, equivalente hoje em dia a 500 e tal dólares, para depois ser presidente a tribunal. O polícia que o levou à esquadra pagou lá uma multa de $20, equivalente hoje em dia a 500 e tal dólares, e depois o processo ficou por aí. Mas há outro detalhe interessante nesta questão, porque o polícia que diz que o deteve, o Grant nessa altura, era um negro escravizado que tinha combatido na Guerra Civil contra os secessionistas, portanto, sob as ordens do Grant, como general e o chefe de Estado-Maior do Exército Americano na altura. E o Grant, quando foi eleito presidente, foi o grande motor um apoiante de um período histórico nos Estados Unidos, que é a reconstrução, que foi depois da Guerra Civil, uma tentativa de estender os direitos a toda a população americana, principalmente aos negros escravizados, e portanto dava-se aqui a coincidência de o polícia que o deteve, que era negro, escravizado, ter multado o presidente que estava a liderar o processo de democratização do sul dos Estados Unidos. Eu farto-me de aprender com estas nossas conversas, Alexandra, mas eu hoje saio daqui a saber que no século XVIII havia multas para quem andava de carroça demasiado rápido. Sim, desculpa, já estou a fazer mal as contas. Para quem andava demasiado rápido de carroça. Em Washington aquilo havia umas avenidas que eles... Era tipo os aceleras da altura. O engraçado é que não era um motorista, entre aspas, era mesmo o presidente que estava, neste caso, segundo esse relato, era o presidente que estava a guiar a liderar uma comitiva de várias carruagens com pelo menos 6 outros membros do governo da altura. Agora gostava de ver se Donald Trump ou Joe Biden conseguiam conduzir uma carroça dessa maneira. Se calhar não uma carroça nem um carro, se calhar. Se calhar nem outro. Até daqui a 15 dias, Alexandre. Até 15 dias. Tchau, tchau. O público fica no ouvido.